Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. E é com muito prazer que nós apresentamos a você a novidade da Academia de Pregadores, que é a ministração das aulas de um currículo para novos convertidos, a revista de Discipulado 1 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós sabemos muito bem a importância do ensino genuíno da Palavra de Deus logo no início da nossa fé, a fim de criar robustez espiritual para que continuemos firmes na fé. E a revista de Discipulado 1, ela cumpre esta proposta. Então venha conosco neste novo currículo aqui na Academia de Pregadores da Escola Bíblica Dominical. Queridos, a revista de Discipulado 1, ela tem uma proposta de ensinar diversas doutrinas da Palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a fé, conhecendo o Espírito Santo, enfim, nós vamos tratar sobre o relacionamento da igreja, né, dos membros do corpo de Cristo. Então esta é a nossa nova proposta aqui na Academia de Pregadores. A primeira lição, que é a que nós vamos estudar na aula de hoje, vai nos falar sobre conhecendo a Bíblia. Conhecendo a Bíblia. A lição vai tratar de alguns aspectos escriturísticos da Bíblia, né? Porque ela tem o objetivo de fazer com que você, que é novo convertido, mas também todos nós que somos crentes, tenha facilidade de manusear a Bíblia. Você vai perceber que as demais revistas, não é, estudadas no nosso currículo de jovens e adultos, elas sempre trazem o título da lição e a data em que a tal lição deve ser ministrada, mas esta lição ou esta revista de discipulado, ela não traz essa data determinada, ela traz um espaço para que o aluno possa anotar a data, ou seja, o dia que estudou aquela lição, tendo em vista que essa revista não é uma revista que tem transição de assuntos, ela é revista de discipulado 1, porque objetiva trazer ao novo convertido esses primeiros conhecimentos sobre a vida e a fé cristã. Então, revista, a lição de número 1, o tema da lição, ou o título da lição é Conhecendo a Bíblia, o texto bíblico dessa lição, que compõe, né, é o texto que nós temos no currículo de jovens e adultos como texto áureo, mas o texto bíblico desta lição é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119 e versículo de número 105. Então vamos lá conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria refletir com você, antes mesmo de entrarmos aqui nos comentários da nossa lição, é pensar o seguinte: por que a necessidade de uma revelação escrita? Aliás, o que é também esta revelação de Deus? Como se dava esta revelação antes do texto escrito? Quando estudamos a disciplina de Bibliologia, que é uma disciplina que compõe a grade curricular do curso médio em teologia aqui na Academia de Pregadores, quando estudamos Bibliologia, nós aprendemos sobre estas coisas. Esses assuntos são tratados no escopo da disciplina de Bibliologia. Nós sabemos que o primeiro escritor bíblico foi Moisés, que escreveu o Pentateuco. E antes disso, já havia a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? É Deus se mostrando, Deus se dando a conhecer. Porém, antes do texto escrito, a revelação de Deus se dava às pessoas e era transmitida. Como essa transmissão da revelação de Deus era feita? Era feita através da oralidade. É o que nós chamamos de tradição oral. Era passada de pai para filho. Mesmo já no período que Moisés escreve a lei de Deus, o Senhor disse para Israel: ensinarás isto aos vossos filhos, andando pelo caminho, assentado nas vossas mesas, ao se deitar, ao se levantar. Então a transmissão da revelação de Deus se dava através da oralidade. Então a gente disse como se dava essa transmissão e o que é essa revelação de Deus. É Deus se dando a conhecer. Agora, qual a necessidade de uma revelação escrita, que é o
caso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não é? A Bíblia Sagrada é a revelação escrita de Deus. Nós podemos apontar pelo menos 3 motivos pelos quais havia necessidade de uma revelação escrita. O primeiro motivo, a fidelidade na revelação. O que nós chamamos de fidelidade na revelação, através da revelação escrita, isso está acessível a todas as pessoas. Ninguém faz essa transmissão dessa revelação escrita a partir da sua própria impressão. Todos, é lógico que todos temos um entendimento diferente de determinada coisa que lemos, mas a revelação escrita traz à mão de cada um de nós o mesmo texto e a mesma revelação escrita. E isso nos dá uma fidelidade na revelação. A segunda razão porque da revelação escrita é para que houvesse uma perpetuação da revelação. Nós sabemos que as nossas palavras passam assim como nós passamos, mas aquilo que fica escrito está registrado nos anais da história. E a revelação escrita, ela trouxe esta condição de registrar aquilo que realmente foi escrito por homens inspirados por Deus. E o terceiro motivo para que houvesse uma revelação escrita é o acesso a essa revelação, né? A revelação escrita se torna muito mais acessível às pessoas. Basta cada um consultar, ler e buscar a orientação de Deus. E esta é uma grande importância da palavra de Deus. Você que está recebendo a fé, e eu repito, como já disse no início, mesmo nós que já temos um tempo de caminhada cristã, vale a pena uma leitura diária, cotidiana da Bíblia, estar a cada dia buscando o conhecimento da palavra de Deus. Vamos à introdução da aos comentários da nossa revista, não é? No primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a Bíblia em suas mãos. A Bíblia em suas mãos. Nós sabemos que a palavra Bíblia, quando a gente estuda, como eu já disse, bibliologia, vem de biblo, no grego, que quer dizer conjunto de livros. Então, o que você tem em suas mãos é um manual da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus ao nosso coração. E é importante nós compreendermos algumas coisas sobre a Bíblia, não é? A primeira coisa que é importante compreendermos é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. E isto nós chamamos de revelação divina. Então, como eu já te disse agora há pouco, nas palavras introdutórias da nossa aula, a revelação divina é Deus se dando a conhecer, Deus se mostrando. Quando nós estudamos sobre revelação divina, nós aprendemos que nós jamais conheceríamos Deus pelo nosso próprio esforço se Deus não se desse a conhecer, se Deus não se mostrasse. O primeiro passo na revelação, quem dá é Deus, mas nós buscamos Deus. Quanto mais nós queremos conhecer Deus, mais Deus se revela. Outra coisa importante nós tratarmos aqui dentro desse assunto sobre a Bíblia que está em suas mãos é que a revelação de Deus, esta revelação de Deus escrita, não é? O texto escrito como nós temos, foi feito por cerca de 40 escritores, 40 pessoas, em 2 idiomas, o hebraico e o grego, que são bem diferentes do português. São cerca de 40 escritores. Eu sempre tenho cuidado, quando vou falar sobre escritores da Bíblia, de usar o termo escritores e não autores, porque a Bíblia tem um só autor. O autor da Bíblia é Deus, mas são cerca de 40 escritores que escreveram num período aproximado de 1.500 anos. Escritores que não viram uns aos outros, que não se conheceram, mas que foram inspirados por Deus para escrever a revelação de Deus
ao ser humano. Outra coisa importante nós compreendermos sobre este livro que está em nossas mãos é que Deus inspirou as pessoas para escrever a Bíblia. Então eles escreveram a partir da inspiração de Deus. A inspiração divina é a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram o que Deus queria sem os sinais das fraquezas e dos erros próprios da natureza humana. Vamos entender então o que é a revelação ou o que é a inspiração. Duas coisas são extremamente importantes nós compreendermos sobre a Bíblia, este livro que está em nossas mãos. Primeira coisa, nós já falamos aqui que é a revelação. O termo grego para revelar é revelo, que vem do grego, que é tirar o véu, descortinar, se mostrar. A segunda coisa importantíssima para compreendermos em relação a este livro que todos nós temos em mãos, é a inspiração. O que é inspirar? Não é? Vamos pensar de forma bem prática para a gente compreender. Quando nós respiramos, quando a gente vai ao médico, por exemplo, que ele vai olhar como está a condição das nossas vias aéreas, ele fala com a gente, inspire, e a gente puxa o ar para dentro e respire. Então a gente solta esse ar. Por que inspirar? Colocar para dentro. E respirar é completar o processo respiratório. Eu quero que você não se esqueça disso. Inspirar é colocar para dentro, é isso, ó. Quando nós puxamos o ar de fora para dentro. Esta é a ideia, e isto é o que é inspirar. Nós precisamos entender que quando nós afirmamos que Deus inspirou os escritores bíblicos, nós estamos dizendo que Deus colocou dentro deles a palavra. E eles exteriorizaram esta palavra, conforme o seu contexto de vida, conforme a sua visão, dentro do tempo, do momento que eles viviam, mas esta palavra foi, sobretudo, inspirada por Deus. E aí nós temos um termo bibliológico, né, que nós não vamos pensar aqui agora, devido à exiguidade, né, do tempo, mas o termo é inerrância. A inerrância das Escrituras, porque a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Sendo assim, Deus é o autor da Bíblia. Esses 40 escritores que escreveram, alguns não tiveram contato uns com os outros, mas a palavra de Deus nos seus assuntos, elas se encaixam. Existem, sem dúvidas, algumas aparentes discrepâncias. Basta tão somente um estudo mais aprofundado da palavra de Deus para a gente entender que a Bíblia não erra. Ela é a palavra de Deus ao nosso coração e a revelação de Deus a cada um de nós. Vamos em frente no nosso segundo ponto. Segundo ponto da nossa lição. Como usar a Bíblia, segundo ponto, como usar a Bíblia na igreja. Nesse aspecto, nós vamos aprender algumas coisas de aspecto de contexto bem escriturístico da Bíblia. Então você precisa compreender aquilo que eu já disse, que a palavra Bíblia vem do grego biblon, que quer dizer conjunto de livros. A Bíblia é, então, esta Bíblia, ó, este manual que a gente tem em mãos, é então um conjunto de 39 livros. 39 livros. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Total, 66 livros. Então nós temos um conjunto de 66 livros em mãos. Os 39 primeiros livros estão, como eu já disse, no que nós chamamos de Antigo Testamento. E os últimos 27 livros no Novo Testamento. Esse termo Antigo e Novo Testamento tem sido substituído por alguns estudiosos da Palavra de Deus por Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Não há problema nenhum. É só uma forma pedagógica de tratar o Antigo e o Novo Testamento. Para não ter esta ideia que antigo é aquilo que está velho, ultrapassado, a nossa cultura ocidental, ela acaba por promover essa ideia. Então, alguns estudiosos começam a chamar o Antigo Testamento de Primeiro Testamento e o Novo Testamento de Segundo Testamento. O que é um testamento? Sabemos que um testamento é um pacto.
né? Então nós temos o primeiro pacto e o segundo pacto. No primeiro pacto nós temos como cerne, como objetivo central, anunciar o Messias que viria, e no segundo pacto, no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, nós temos como centro, ponto central do Novo Testamento, o Messias encarnado, a pessoa de Cristo encarnado, desenvolvendo o seu ministério. Outra coisa importante nós compreendermos é que o Novo e o Antigo Testamento, como eu já disse, juntos somam 66 livros. Né? Juntos somam 66 livros. E estes 66 livros não estão arrumados pela ordem de data que foram escritos. Isso é importante nós compreendermos. A Bíblia não está escrita numa ordem cronológica de fatos. Não está escrita na ordem cronológica de fatos. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Mas, segundo estudiosos, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó. Possivelmente escrito também por Moisés. Possivelmente, porque a autoria dele é anônima. Você vai entender que a Bíblia existem alguns livros anônimos. Alguns existem a autoria declarada, mas alguns são anônimos. Ou a maioria existe uma autoria declarada. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica de fatos. A Bíblia está escrita em ordem cronológica de assuntos. Não é? O livro de Gênesis, o nome Gênesis do grego, que significa início. Assim começa o livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia está escrita numa ordem cronológica de assuntos e não na ordem cronológica de fatos. Outra coisa importante nós compreendermos é sobre os títulos. Deixe-me encontrar aqui sobre os títulos dos livros da Bíblia. Antes do início de cada capítulo, ou de alguns grupos de versículo, nós encontramos alguns títulos do assunto. Encontramos o título do assunto. E é bom que todos nós saibamos que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando por títulos de assuntos, separando por capítulos e versículos. Não foi escrito assim por vírgula, ponto final, enfim. Os títulos e assuntos foram dados por editores da Bíblia. Os títulos e assuntos foram dados por editores da Bíblia, tendo em vista o assunto tratado. Não é? E nós precisamos compreender que alguns desses títulos que foram dados, e em versões, já eu falo de versões e traduções, em versões diferentes, os títulos são também diferentes. Então você que está chegando na fé cristã, não se estranhe se você encontrar lá um título no Novo Testamento, por exemplo, dizendo Parábola dos 10 talentos. E em outra Bíblia você encontrar o título só Parábola dos talentos. Esses títulos são dados por estudiosos da Bíblia, por editores da Bíblia, que compõem, que formatam não o texto bíblico, mas que formatam essa divisão de capítulos e versículos de acordo com aquilo que seja melhor para facilitar nós encontrarmos uma passagem bíblica. A Bíblia foi escrita num texto direto, algo consecutivo, não é? Direto. Não havia, quando os escritores escreveram, divisões de capítulos e versículos. A divisão de capítulo e versículo foi realizada, foi feita na Bíblia para facilitar que a gente encontre uma passagem bíblica. Então este é o objetivo da divisão de capítulos e versículos. Outra coisa interessante nós pensarmos aqui é sobre as traduções, versões e traduções da Bíblia. As versões são, vamos para a próxima página, as versões são um resultado das atualizações. As versões são resultado das atualizações da tradução bíblica.
O que é uma tradução da Bíblia? É a tradução para uma língua específica. Por exemplo, a tradução da Bíblia para a língua portuguesa. A tradução da Bíblia para a língua portuguesa, a base de toda a tradução que nós temos hoje é de João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor da Bíblia para a língua portuguesa. Como nós já falamos, a Bíblia foi escrita em duas línguas específicas. O Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com algumas porções nos dois testamentos em aramaico. Essa tradução que foi feita para a língua portuguesa foi feita por João Ferreira de Almeida. É a base de toda a tradução. Agora, existem diversas versões da Bíblia. Essas versões são resultantes de atualizações. Então, a gente tem versões Almeida, por causa de João Ferreira de Almeida. Almeida, revista e atualizada, é o que a gente chama de ARA. Você vai encontrar isso, ó, ARA. Almeida, revista e atualizada. A gente tem Almeida, revista e corrigida, ARC. Almeida, revista e corrigida, e assim sucessivamente. Então nós temos a TEB, que é a tradução ecumênica brasileira, nós temos a versão NVI, que é a nova versão internacional, nós temos a LH, que é a linguagem de hoje. Então nós temos diversas versões que são importantes para a compreensão do texto. Aí você pode falar, mas professor, qual a importância disso? A importância é que às vezes você lê em uma determinada versão o texto que não traz um entendimento tão claro, e você procura aquele mesmo texto em outra versão, o texto consegue aclarar aquilo que nós queremos compreender. Terceiro ponto vai tratar sobre como usar a Bíblia no dia a dia. Como usar a Bíblia no dia a dia. O primeiro parágrafo vai falar sobre a leitura da Bíblia. E é muito importante nós compreendermos a importância da leitura da Bíblia como palavra de Deus. A leitura, nós sabemos que gera um aprendizado. E nós sabemos também que a Bíblia tem ensino para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida, a Bíblia tem ensino. A Bíblia nos ensina não só ir para o céu, a Bíblia nos ensina a ser pessoas melhores, ser cidadãos. Então existe alguns, deixe-me citar pelo menos 2 ou 3 textos que eu vejo como ensinamento prático magnífico para a nossa vida. Eu gosto muito, quando penso nesse aspecto de ensino prático, de fazer uma abordagem sobre o livro de Provérbios. Provérbios quer dizer máximas de vida. E o livro de Provérbios nos ensina princípios práticos para a vida cotidiana. Veja só o que está escrito em Provérbios, capítulo 25 e o versículo 17. Retire o pé da casa do teu próximo, antes que ele se enfade de ti e venha te aborrecer. A versão Almeida Revista e Corrigida fala desta forma. Agora, olha a revista atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Perceba que este é um ensino prático. Ou seja, quando a gente começa a frequentar muito a casa de um vizinho, a casa de um parente, isso pode gerar problemas. Dentro dessa mesma proposta de ensino prático para a vida cristã, veja o que diz Provérbios 26, 18, 19 e 20. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandade. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Veja só, é aquela mentira por brincadeira, e a Bíblia está nos ensinando que quem faz isso é como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandade. Olha o versículo de número 20. Sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Então a palavra de Deus está nos ensinando que a fofoca só consegue prosperar porque existe quem alimenta. Se não existisse, sem lenha o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Segundo parágrafo do segundo ponto, do terceiro ponto, né?
Segundo parágrafo do terceiro ponto. A importância da memorização de versículos bíblicos. É importante memorizar esses versículos porque quando memorizamos os textos da Bíblia, o texto está guardado, escondendo e fazendo habitar dentro de si a palavra de Deus. Ou quando você memoriza o texto está guardado. É lógico que tem versículos que são mais fáceis de serem guardados, porque são versículos que têm uma afeição maior de cada um de nós em determinado momento da vida, mas existem textos que são textuáureos da Bíblia, que não podem ser esquecidos, como João capítulo 3, evangelho escrito por João capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Textos como o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São textos magníficos da palavra de Deus que são importantes serem memorizados. É importante memorizar textos da palavra de Deus a fim de que esta palavra realmente permaneça na nossa vida. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto vai tratar sobre o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser estudada, porque aquilo que nós estudamos, nós passamos a conhecer. Se você nunca estudou a palavra de Deus, faça isso. Estude, aprenda e que este conhecimento seja transformador para a sua vida. O quarto parágrafo desse terceiro ponto vai falar sobre o momento de meditação. Salmo 1, versículos de 1 a 3, fala sobre meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem ou o mancebo que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui não é meditação transcendental, não é? Ensinada por algumas religiões orientais. Isso aqui é meditar, refletir na palavra de Deus e deixar que ela nos transforme a cada dia. Esse estudo da palavra de Deus também nos ajuda a compreender que é preciso que você se dedique à meditação diária da palavra de Deus. E nós chamamos isto de vida devocional. O que é a vida devocional? Fala de devoção, de se entregar àquilo que se acredita, à divindade. Então, tanto a leitura, quanto a memorização, quanto o estudo da palavra de Deus são extremamente importantes. A meditação na palavra de Deus é extremamente importante. Você vai aprender ao longo da sua vida cristã que quando nos propomos a estudar a palavra de Deus, nós temos alguns materiais de auxílio para melhorar a nossa compreensão. E esses materiais de auxílio são tratados pelo nosso comentarista aqui no texto do segundo ou do terceiro parágrafo desse terceiro ponto. Uma concordância bíblica é importante, tá aqui, ó. A própria Bíblia, uma concordância. Deixa eu fazer diferente aqui. Então, a Bíblia, uma concordância, uma chave bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário em português, um manual de temas bíblicos e um caderno para fazer anotações. Então, ao estudar a palavra de Deus, você precisa desse tipo de material a fim de realmente aprender a palavra de Deus e deixar que ela te transforme a cada dia. O nosso desejo, o meu desejo, o desejo da Academia de Pregadores é que você se encante com a Bíblia, entenda o que a Bíblia diz e sinta a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus, transformar a sua vida a cada dia. Deus te abençoe, chegamos ao final da nossa aula, Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus e até a nossa próxima aula.